onde paramos aqui. Então, já estou até no slide aqui, né? Começamos a falar sobre a eletrodinâmica. Então, a eletrodinâmica é uma consequência, praticamente, da eletrodinâmica, não. A eletricidade dinâmica, né? Ela praticamente é uma consequência da eletricidade estática, né, gente? Porque enquanto ela está em repouso, ela está parada, ali nós temos uma carga elétrica, uma eletricidade, uma energia, né, uma corrente estática, está parada, né? Temos uma carga elétrica, uma eletricidade estática. É o caso que coloquei como exemplo a bateria. Ela tem uma carga elétrica em repouso, né? Está parada ali, certo? Aí nós utilizamos aqui como exemplo os cabos, dessa forma aqui, ó, para a gente fazer o quê? Para a gente transformar essa eletricidade estática em uma eletricidade dinâmica, que ela vai se movimentar, vai virar uma corrente, né? E essa corrente, espera-se que nesse esqueminha aqui a gente consiga acender essa lâmpada ali, né? Então ela saiu de eletricidade estática para eletricidade dinâmica, ok? É isso que ocorre com a gente, né? Quando nós temos um acúmulo de carga elétrica em repouso em nós, né? A gente não sabe porque a gente não tem essa visão, mas a partir do momento que a gente encosta em algo que dê essa dinâmica para essa carga em repouso, né? Nós estamos fazendo com que ela se torne dinâmica, né? A eletricidade estática acumulada em nós passa a ser eletricidade dinâmica. Outro exemplo, aí estão vendo aí, né? No caso, a diferença de potencial aí, ó, né? Cargas negativas, cargas positivas e a descarga elétrica. A diferença de potencial está mostrando aí, né? É como se na hora que existisse essa diferença de potencial, ela vai descer, né? Ela vai se movimentar. Beleza? Então é isso. Aí nós encerramos então essa parte de eletroestática e eletrodinâmica, que é os estudos aí, né? Da eletricidade estática e da eletricidade dinâmica. Ficou bem clara a diferença das duas aí, né, gente? E o cuidado que nós vamos ter, em especial com a eletricidade estática, né? Quando a gente começar a mexer com as peças, né? E desmontar e montar, trocar a peça, né? Fazer substituição, a manutenção preventiva, né? Nós vamos ter que nos preocupar bastante com essa questão aí, da eletricidade estática, né? A gente pega um equipamento para fazer uma manutenção preventiva, que é uma limpeza interna, e às vezes ele para de funcionar, né? Acontece uma situação dessa desagradável, tá? É normal, mas é desagradável, né? A gente tem que fazer com que a eletricidade estática não venha nos atrapalhar. Ter os cuidados, né, gente? Então é isso. Aí nós temos também aqui, para a gente encerrar esse assunto. Antes de falar sobre isso aqui, vocês viram que eu mandei no grupo aí, não sei se vocês perceberam, eu mandei um PDF aí no grupo para a gente fazer uma atividade agora, tá? Todo mundo viu aí, né? Quem não viu, acessa o grupo aí. Tem uma atividade aí, ó, sobre lei de Ohm aplicada à potência elétrica, que é justamente daquele slide lá que nós vamos fazer o exercício, tá? Então, antes vamos concluir isso daqui, ó. Agora é sobre o eletromagnetismo, né? Que é o ramo da física também, né? Que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo, né? Como um fenômeno único, né? Ou seja, ele é aplicado pelo campo magnético, né? Michael Faraday, né, descobriu os efeitos elétricos produzidos
pelo magnetismo. Então, o magnetismo nada mais é do que uma força também, né? uma grandeza elétrica também, aonde está relacionado a quê? Relacionado a cargas elétricas, positivas e negativas, né? E aí nós fazemos com que, diante de atrito, diante de alguma estimulação, a gente estimula com que essas cargas, né, elas possam ter uma quantidade de elétrons ou prótons, né, ou seja, negativo e positivo, e dessa forma a gente tem também a gente estimula, né, a atração entre polos opostos, né, e a repulsão entre polos iguais. Tá? Então, nós temos aqui como exemplo, né, aqui a parte negativa de um polo e a parte positiva de um polo. Beleza? Ou seja, eles estão juntos. Né? Aqui, nós temos aqui, ó, positivo, positivo, negativo e aqui negativo. Então, existe uma passagem aqui, ou seja, eles vão se atrair também. Então, a atração, porque ele permite a passagem, né? Por causa de ser negativo e positivo. Tá? Já nesse caso aqui, ó, nós estamos gerando um campo magnético de forma que vai gerar uma repulsão. Um exemplo que a gente pode brincar sempre é os ímãs, né? Que dá para fazer essa experiência. Tá? Aqui nós criamos um ponto neutro, ou seja, nulo. Então nós temos nessa parte aqui a quantidade de elétrons negativos, aqui também a gente gerou uma repulsão entre os polos iguais, gerando aqui uma barreira praticamente, um ponto neutro, né, o nulo, que é zerado, só que praticamente ele se torna uma barreira que não permite, né, que a gente encoste esses dois polos, né, que são do mesmo natureza, né, negativo no caso. Tá? Então isso aí é em relação ao eletromagnetismo. E o eletromagnetismo está relacionado com a nossa manutenção de computador, porque todo o local, né, que se trabalha com muita eletricidade, né, com eletricidade dinâmica e agora estática, vocês já sabem qual é a diferença entre as duas, acabam gerando, né, campos magnéticos. Né? Um exemplo é justamente na placa de circuito. Nós temos a placa de circuito, nós aprendemos já, não aprendemos não, a gente vai aprender ainda, desculpa. Nós vamos começar a aprender agora sobre os componentes eletrônicos, e existe um componente entre eles que chama-se bobina. E a bobina, ela é fabricada de uma forma de que, estrategicamente, do jeito que passa a corrente por ela o tempo todo, ela fica energizada. Ela tem um campo magnético, ela é criada para ter esse campo magnético em torno dela. E esse campo magnético, ela fica praticamente energizada só de ela acumular eletricidade nela. Então, ela fica magnetizada. Né? Então, isso aí que faz com que nós tenhamos, né, o magnetismo relacionado à nossa profissão também. Né? Outro exemplo é o disco rígido. O disco rígido, ele também trabalha com pulsos elétricos através do seu braço, né, nos discos, na hora de gravar. A ponta desse braço, ele solta a carga elétrica para fazer as gravações, e ali ele fica magnetizado também. Esses discos, mas esse braço, né, ele fica magnetizado. Ele mantém uma carga ali de magnetismo, de uma carga elétrica, devido a essa passagem de corrente elétrica. Tá? Então é isso, o magnetismo está relacionado a gente aí também. Beleza? Mas nada a entrar muito em detalhes, né? Então, através desses efeitos, chamados de indução eletromagnética, né?
explicou que a natureza e as propriedades do campo magnético, no caso, o inventor, né? Faraday, até mesmo é uma unidade de medida de um componente eletrônico que a gente vai aprender também, né? Ele explicou que o campo magnético é produzido pelas cargas elétricas geradas a partir do atrito entre os corpos, né? Então, é uma forma também de a gente gerar essa carga elétrica. É o exemplo que eu dei lá da passar a caneta, né? Tem os papelzinhos lá, passar a caneta. Então, a gente está gerando um campo magnético, gerando um campo magnético que, no a gente fazer o atrito, esse campo magnético ele tem o quê? Cargas elétricas, né? A partir desse atrito. E é assim que ocorre o princípio das grandes geradoras de energia elétrica, né? Se vocês forem ver, tudo através do quê? De calor, de atrito, né? Movimentação, né? Então, através de gerar campos magnéticos. Aí, gerando esses campos magnéticos, consegue-se o quê? Fazer com que essa eletricidade que é gerada pelo campo magnético, essas cargas elétricas, a partir daí consegue-se fazer o movimento, fazer com que ela se movimente. E desse movimento temos a corrente elétrica. Então, assim, digamos que o eletromagnetismo é um princípio para a gente gerar uma carga elétrica, né? Através de movimentos, geradores, cargas, calor, né? Alguma forma para gerar esse campo magnético. Desse campo magnético, a gente gera cargas elétricas e coloca elas em movimento. Aí nós temos a corrente elétrica. Beleza? E lembrando que atração é o quê? Atração é a atração dos polos, né, opostos. E repulsão é o quê? Ele tem o quê? Ela tipo separa, né? Não deixa, não permite a atração, né? É ao contrário da atração, repulsão, que são polos idênticos, né? Igual nós vimos agora aí. Você definiu como, então, o eletromagnetismo como o principal para gerar carga elétrica, é isso mesmo que você definiu? Ó, podemos definir da seguinte forma, quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, estudo da relação entre as forças da eletricidade, tá? Ok. Isso é o eletromagnetismo, tá? E o magnetismo, né? O magnetismo, sim, o magnetismo é uma grandeza que você gera, né? O magnetismo só. É uma grandeza que você gera através do quê? Através de atritos entre corpos, né? Aí sim você pode colocar dessa forma aqui, que eu coloquei aqui, ó. Aí você gera o quê? Um campo magnético. Desse campo magnético, você está alimentando ele com cargas elétricas. E a partir daí você consegue gerar, fazer com que essas cargas elétricas geradas se movimentem, né? Através de corrente elétrica, através de condutores. Ok. Ok? Ok. E aqui, isso acontece em decorrência da polaridade existente, né? A matéria, ou seja, qualquer corpo, né? Carga positiva, carga negativa, que são os elétrons, e a carga neutra. Né? Isso aí já volta lá no início que nós estudamos, toda matéria, todo corpo possui, né, essa carga de forma natural. Né? O local onde essa força está concentrada é chamado de campo elétrico, né, ou campo magnético. Professor, todo equipamento eletrônico ele tem essa parte de aterramento? Ó, normalmente tem que ter, né? Uhum. Mas é aquela situação que nós até discutimos em sala de aula, na nossa aula. A Sim. CEMIG, por si própria, né, a concessionária de energia, ela tem um poste que chega em nossas casas, onde fica o nosso padrão, e ali ele tem um certo aterramento, né? Uhum. Então, aí já ajuda na questão desse aterramento. Mas o correto seria, né, a gente fazer um aterramento mesmo, aonde
cada tomada estivesse ligada a essa haste mesmo, fincada no chão mesmo, né? Um projeto de aterramento mesmo. Então quer dizer que cada tomada por si, então, tinha que ter aqueles 3 plugs normal padrão, só que com o fio verde do aterramento já instalado nela, direto no aterramento lá fora. Isso, esse aí é o ideal, um projeto Entendi. de aterramento mesmo. Entendi. Que vai dar muito mais Entendi. segurança também aos equipamentos, né? Principalmente. Então aqui nós encerramos essa parte aqui, tá, gente? De noções de eletricidade. Vou gerar também um formulário dessa parte final aqui, coisa simples também. E aí nós encerramos essa parte, então, de eletricidade. Aqui nós estudamos sobre a potência, sobre a frequência e sobre a eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Bem superficial, porque não precisa ter muita preocupação sobre esse assunto. Agora, voltando aqui, ó, deixa eu até anotar uma fórmula que faltou aí. Vou ver qual que faltou aqui. Essa aqui está aqui certinho, essa também está certinho. Faltou foi essa daqui, ó. Eu vou anotar aqui, depois eu vou acertar nos próximos slides que eu for. Aqui. Faltou essa daqui, ó. Relacionar a potência com a resistência e a tensão, né? A única que faltou aqui. E ela tem uma potência aqui, tá? Ficou feio esse negócio aqui. Vamos ver se eu melhoro aqui. Elevado a 2. Ok? Essa fórmula. Então, eu mandei para vocês aí, ó, no grupo, todo mundo viu aí, né? Se vocês puderem abrir para nós aí, é um exercício que nós vamos fazer agora aí. Um PDF, né? Eu vou deixar as fórmulas na tela aqui para a gente fazer. São 4 questões, né? 4 questões relacionadas à lei de Ohm, igual eu falei com vocês, aplicando a potência, né? Nós já fizemos com as 3 grandezas, que foi a corrente, a tensão e a resistência. Agora nós vamos incluir a potência nesses cálculos. Prontinho? Podemos fazer? Todo mundo conseguiu abrir aí? Sim, eu mandei para o outro arquivo e consegui abrir no outro aparelho. Não, beleza. Todo mundo aí? Mais alguém? Todo mundo? Então vamos começar lá. Vamos acompanhar e ir fazendo todo mundo junto aí. Então nós temos a questão número 1. A questão número 1 fala sobre um resistor submetido a uma diferença de potencial. Lembrando que a gente substitui, né? Toda vez que a gente vê a palavra diferença de potencial, é a mesma coisa que o quê? DTP. Tensão, né? Diferença de potencial, a gente relaciona a tensão. Então, um resistor submetido à diferença de potencial ou tensão de 8 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 0,4 amperes. Beleza, nós temos essas duas informações. Aí está pedindo para determinar qual que é a potência dissipada por esse resistor. Então, a gente tem a tensão e tem a corrente. E essa tensão e essa corrente, que vai ser submetido a esse resistor, vai gerar o quê? O resistor, ele é um componente de resistência, então ele vai gerar o quê? Ele vai dissipar uma potência elétrica, porque ele vai resistir a essa passagem de corrente e tensão. E essa resistência vai dissipar um valor de potência. Né? Vamos descobrir como que faz isso aí? Qual fórmula que vocês acham que eu vou utilizar aí? A primeira.
Isso, essa daqui, né? Primeiro, eu já tenho aqui, ó, eu tenho o valor da corrente, da intensidade, tenho o valor da tensão para me descobrir a potência. Então, o valor de I vai ser 0,4 vezes 8, correto? Através desse cálculo, a gente descobre qual que é a potência dissipada desse resistor. Na hora que alguém fizer aí, pode falar o valor. Vai dar 3,2, professor. Isso, 3,2. 3,2, certinho. 3,2 o quê? Deixa eu voltar lá no... Qual que é a unidade medida da potência? (3,2) Watts. Isso, watts, exatamente. Eu perdi aqui. Certíssimo. Achei. 3,2 watts. Essa é a potência que vai ser dissipada com essa tensão e essa corrente sendo aplicada ao resistor. Beleza? Também daria, não é o caso, né? Não vamos fazer não, mas também daria para a gente descobrir qual que é o valor de resistência desse resistor. Né? Daria para a gente descobrir qual que é a resistência ômica dele, né? Para mim saber quantos ohms tem esse resistor que ele gera essa potência dissipada aí de 3,2. Porque aí é só eu pegar uma fórmula para descobrir a resistência, né? É bem tranquilo, tá, gente? Tendo os valores aí, a gente descobre as medidas, né? Questão número 2 agora. Um chuveiro elétrico com uma potência de 3.200 watts está instalado numa casa onde a rede elétrica é de 110, a tensão é 110 volts. O eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 220 volts e utilizar um chuveiro da mesma potência, o mesmo chuveiro que o utilizado anterior. Por isso, pois com isso, o novo chuveiro, o que vai acontecer? Né? Ele vai consumir mais energia, tá? Peraí. Ele vai consumir mais energia, ele será percorrido por uma corrente elétrica maior, será percorrido por uma corrente elétrica menor ou dissipará maior quantidade de calor? O que vocês acham? Mas se a potência dele é de 300, está instalado numa 320, né? E onde a rede elétrica é de 110, e 3.200, é instalado onde a rede é de 110, a potência de 300, de 3.200 para 110, quando ela consegue alterar a instalação para 220. Será percorrido uma corrente maior, né, professor? A gente vai ter que fazer um cálculo para a gente descobrir. Isso. Tá? Se ele vai consumir mais energia elétrica, se ele se será percorrido uma corrente elétrica maior, se será percorrido uma corrente elétrica menor, ou se ele vai dissipar maior quantidade de calor. Né? Como que a gente vai fazer esse cálculo, gente? Nós temos o valor da potência, 3.200, e temos o valor da tensão, que é 110. Depois a gente vai fazer o mesmo cálculo com a de 220. Vamos fazer um depois o outro. Então vamos lá. Eu tenho a potência e a tensão. Quero descobrir a corrente. Qual que a gente vai usar? Qual que vocês acham? Eu tenho que descobrir a corrente. Qual das fórmulas que descobre a corrente? A corrente é a corrente igual a potência sobre, né, Sobre a dividido tensão, dividido pela tensão. Isso. Esse aqui mesmo.
Beleza? Então, vamos fazer primeiro com 110. Então, I igual a potência, que é 3.200. Coloca aí na calculadora 3.200, dividido por 110. A gente vê o resultado que dá. Tudo dividido 29,09. 29, Isso, 29,09. 29,09 amperes. Isso aí é o valor da corrente que vai passar nesse valor de tensão. Agora vamos fazer o outro cálculo, o mesmo cálculo. I igual a potência é 3.200 mesmo, não altera a potência, porque o chuveiro vai ser o mesmo. E a tensão vai ser de 220 agora. Então, 3.200 dividido por 220. 14,54. 14,54. Então, temos uma quantidade de corrente menor passando. 14,54 amperes. Então, qual que seria a resposta? Qual das quatro lá vocês acham que seria a resposta? Tendo esses dois resultados aí. A letra C, né? Será percorrida por uma corrente elétrica menor? Isso, exatamente. A corrente elétrica vai ser menor. Ok? É porque está trocando os valores, né? Então ele não está aumentando, ele está reduzindo, né? Então você está Isso. reduzindo, então é a C. A letra C, É a letra está C. diminuindo a quantidade de corrente elétrica menor, devido também à tensão que ela empurra com mais força. Né? Então, é essa situação aí. Vocês viram que ele diminuiu de 29,9 para 14,54 amperes. Tá? E dessa maneira também acaba ocorrendo até uma certa economia a mais da corrente, né? Da energia elétrica. Questão número 3 agora. Todo mundo entendeu até aí? Questão 1 a 2? Sim. Questão número 3. Ao aplicarmos uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão de 9 volts em um resistor de 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada, respectivamente, são. Aí nós vamos precisar fazer duas descobertas, né? Vamos ter que descobrir a corrente e a potência, né? Vamos ter que quebrar a cabeça um pouquinho aí. Nós já temos a tensão e temos a resistência. Então, nós temos a tensão e a resistência. E eu quero descobrir a corrente e a potência. Qual que dá para a gente fazer primeiro aí? A gente tem que fazer uma para depois fazer a outra. Qual será, hein? Temos a tensão e a resistência. Correto? Quero descobrir a corrente e a potência. Olha aqui, ó, que eu coloquei nova aqui, ó. Essa fórmula nova aí, né, professor? Hã? Tá vendo essa nova que eu anotei aqui? É para descobrir a potência, correto? E por que eu posso usar ela? Porque eu já tenho o valor da tensão e já tenho o valor da resistência. Aí dá para usar ela. Correto? Já no outro caso da corrente, eu ainda não tenho a potência. Então não dá para usar, que seria essa aqui de baixo. Ó. Essa de baixo aqui, ó. Eu tenho que descobrir a potência e a corrente. Correto? Só que a corrente eu ainda não tenho os dois valores aqui, ó. Certo? Tem só o valor da tensão. Então não dá para fazer ela ainda. Já de cima eu tenho o valor da tensão e tenho o valor da resistência. Aí já dá para fazer ela.
E aí depois a gente vai ter o valor da potência. Aí tendo o valor da potência, aí vai dar para fazer a outra aqui, ó. Entenderam? Então vamos lá. Potência igual. Qual que é o valor da tensão? 9. 9 elevado a 2, né? E embaixo a resistência, que é o valor de 3. Então 9 elevado a 2 dá quanto? 9 vezes 81. 9, não é isso? 81. 81 dividido pela resistência, que é 3 ohms. 81 dividido por 3. 27. 27 watts a potência. Agora passamos para outra aqui, ó, que é outra descoberta que a gente tem que fazer, que é a corrente. Aí nós pegamos a potência de 27, que nós acabamos de descobrir, e dividimos pela tensão, que é 9. 27 dividido por 9. Vai dar quanto? 27 dividido por 9, 3 amperes. E dessa forma nós descobrimos lá na letra C, lá, ó. Né? Então, ao aplicarmos 9 volts em um resistor de 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo por ele é quanto? A corrente elétrica vai ser de 3 amperes e a potência dissipada vai ser de quanto? 27 watts. Ok? Então é de Descobrimos 3 a as 4 27. grandezas aí nessa questão. Ok, gente? Interessante. Alguma dúvida? Foi tranquilo? Então Não. a gente tem que cercar, né? Buscar onde dá para descobrir, para depois ir fazendo as outras, né? As outras opções. Né? Não tem a ordem certa de fazer, mas sim aquela que a gente vai desvendando, vai abrindo caminho, né? Para responder as outras. Então é isso. E para a gente finalizar, a questão número 4, ó, uma lâmpada incandescente de filamento apresenta em seu rótulo as seguintes especificações. A lâmpada é de 60 watts e 120 volts. Essa é a especificação da embalagem dela. Aí nós vamos determinar o quê? A corrente elétrica que deverá circular pela lâmpada, se ela for conectada a uma fonte de 120, que igual está falando aí, né? Que ela é de 120. E depois vamos descobrir a resistência apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações também. Ok? Então vamos lá, letra A primeiro. Então nós temos o valor de potência da lâmpada e o valor de tensão da lâmpada. Potência e tensão. Tem que descobrir a corrente. Qual que é a fórmula? É a última, professor, a terceira. Essa daqui, né? Isso. Então vamos fazer o cálculo aí, igual. Aí nós fazemos a potência, que é 60, né? Dividido por 120. Quanto que vai dar? Zero 0,5. 0,5. Então é meio ampere, né? Meio ampere que vai ficar passando de corrente sobre essa lâmpada. Ok? Graças a essa fonte de 120 e essa potência dissipada aí. Muito bem. A última questão, a gente não vai... eu acabei deixando ela, mas a gente não vai usar uma fórmula de potência não, tá? Inclusive, a gente nem chegou a usar essa daqui, pelo jeito, né? É a única que não foi utilizada nesse exercício aí. E a última opção é só para descobrir a resistência da lâmpada. E para descobrir a resistência da lâmpada,
nós vamos utilizar uma fórmula que nem precisa ser nenhuma de potência, não. Tá? Inclusive, a gente nem tem a de resistência nesse caso aí. Tá? A gente vai utilizar a resistência igual, né? Tensão dividido por corrente. Tá? Então, a gente vai pegar a tensão, que foi 120. Então, a fórmula vai ser R, né? Essa aqui sai fora um pouquinho da potência, tá? R, tensão por corrente. Tensão dividido por corrente. Só para a gente descobrir a resistência aí. Poderia até ter tirado essa letra B aí, que não faz parte da atividade de potência, né? Mas acabei deixando. Então, a resistência é igual a tensão, que é 120, dividido por a corrente que nós descobrimos agora, aí, 0,5. Aí vocês podem fazer a divisão aí só para saber qual que seria o valor de resistência dessa lâmpada. Tá 2? 120 dividido por 0,5. 0,5. 240. 240 ohms. Então, a resistência dessa lâmpada é de 240 ohms. Aí, nesse valor de 240 ohms, ela dissipa 60 watts de potência, devido a essa resistência dela. Ok? E aí, nós encerramos essa atividade. Tá? Vocês viram que é a mesma coisa daquela primeira lei de Ohm que nós trabalhamos, sobre as 3 grandezas. Nessa, apenas incluiu uma nova fórmula aí, né? E modificou algumas posições aí para incluir a potência. E a gente trabalhou com as 4 grandezas aí, nessas fórmulas aí. Beleza? E encerramos aí, calculamos direitinho. Quem quiser treinar mais, pode treinar mais, aí pega essa atividade que eu mandei. Pode até pesquisar na internet, mas também não tem tanta necessidade não, que tendo essa noção básica, essas fórmulas anotadas, a gente consegue resolver esses probleminhas aí. Beleza? Bom, então, vamos parar por aqui. Vou mandar o formulário para vocês. Não deixe de responder. Na próxima aula, a gente começar corrigindo eles, então, tá? E aí a gente já entra em matéria nova. Nossa matéria nova agora vai ser os componentes eletrônicos. Começar um módulo novo, né? Uma parte nova do módulo. Beleza, gente? Um bom final de semana a todos aí. Obrigadão. Um abraço. Agradeço um abraço a para todos presença aí. de todos. E até a próxima, se Deus quiser, né? Um abraço a todos aí. Um abraço. Boa tarde. Obrigado.